Olá, amados, a paz, tudo bom? Quero falar hoje sobre uma potestade que impera no seio da igreja. E ela não começou a trabalhar contra a palavra de Deus agora. Isso é, de muitos e muitos e muitos séculos atrás. Mas antes, eu quero ler uma passagem que está lá em Daniel, no capítulo 9, que mostra o coração de Daniel. Olha como é que Daniel, ele, ao meditar na palavra, e eu vou ler aqui alguns textos e você vai ver como que Daniel ele era visto, como que Deus olhava para Daniel. Por exemplo, se você for ver lá em Daniel, no capítulo 9, diz assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 10. Então, ele pega esse texto, ele estava meditando nas profecias de Jeremias, e quando ele olha para aquelas profecias de Jeremias que falam acerca das 70 semanas, ele simplesmente não lê o texto com uma curiosidade de querer entender o texto. Ele não lê o texto simplesmente para querer acrescentar algo teologicamente na vida dele. Não. Daniel, quando lê esse texto, olha o que diz verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Quando Daniel lia um texto que ele não conseguia compreender, e esse texto fala da libertação de Israel, eu não vou entrar aqui nas questões das 70 semanas de Daniel, não é isso o propósito, tá? Mas quando Daniel ele começa a meditar nesse texto, ele coloca o seu rosto diante de Deus, ele busca com oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. Você vê que postura que Daniel tem para ele compreender um texto que estava oculto em mistério para ele? Você vê por que Deus ele revela tantas coisas para Daniel? Porque Daniel simplesmente ao ler o texto e não entender, ele não dá o chutão no texto e vamos deixar isso aí para lá. Não. Daniel ele olha para o texto de Jeremias 29:10 e ao não entender um texto, ele começa a buscar ao Senhor a resposta para esse texto. Aí é por isso que no versículo 23, o anjo disse para Daniel: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então, você vê que a palavra profética ela é tão importante, mas tão importante, que veio uma ordem do céu para que um anjo fosse até a Daniel para explicar um verso bíblico. E aí o texto fala, e isso porque ele é muito amado. Claro que Daniel era um homem muito amado. Quem é que hoje, ao ler um texto, vai jejuar para entender o texto, vai colocar pano de saco, cinza na cabeça, vai rogar ao Senhor, vai suplicar ao Senhor em orações para entender um texto? Um texto. Eu me lembro que quando eu tinha por volta de 16 ou 17 anos de idade, eu não tinha computador na época, e o que eu tinha eram diversas versões da Bíblia para poder estudar. E eu ficava ali colocando em cima da mesa as 5 ou 6 versões diferentes.
E eu passava a madrugada toda lendo as escrituras e colocando versos diferentes. E tinha momento que eu ficava entristecido, porque eu não conseguia entender um texto da Bíblia. Por eu não conseguir entender, aquilo me deixava arrasado. Mas eu não desistia do mesmo momento. Eu orava, pedia o seu entendimento, às vezes eu ficava com raiva até, por não conseguir compreender. E Deus começou a ministrar no meu coração, Ele começou a dizer, calma, você não está entendendo agora, mas mais tarde você vai entender. É só não parar de buscar. E foi em momentos que eu simplesmente estava meditando em alguma outra coisa. Deus vinha e dava a explicação de um texto. E eu sempre fiz prova desses textos que Deus me mostrou. Sempre fiz prova. Eu me lembro que eu estava buscando a Deus em entendimento do reino milenar, dos textos dos 1000 anos, porque alguns pré-tribulacionistas eles falavam que a besta do Apocalipse, né, ele vai vir depois que a igreja for arrebatada. E eu não consegui, isso aí lá no início, eu não conseguia arrumar uma resposta para isso. E eu queria que Deus ministrasse no meu coração, não queria me envolver com livros de teologia, eu queria que o próprio Deus me mostrasse. E eu fui num evento de missões, lá no Rio de Janeiro, e teve uma peça a respeito do arrebatamento. No meio da peça veio a revelação. Claro que deve ter muitas pessoas que já devem ter tido essa revelação. Eu não sou o primeiro a ter. Mas para mim foi novidade, aquilo marcou a minha vida. E naquela mesma noite, nós dormimos ali naquele local. E de noite juntaram os pastores, né? Só os grandões oficiais da igreja, não sei o quê. Todo mundo no escritório. E o assunto acabou adentrando no arrebatamento da igreja. E eu fiz a seguinte pergunta para os doutores que estavam ali. Eu perguntei o seguinte, isso foi em 2005. Eu perguntei o seguinte para eles. Em Apocalipse 20 fala que aquelas pessoas que foram martirizadas, foram degoladas, né, foram mortas, elas reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E diz a Bíblia que essa é a primeira ressurreição. Só que tem um detalhe. A Bíblia fala que eles morreram porque eles negaram a marca da besta. Eles não quiseram usar a marca da besta. Então, como que essas pessoas participaram da primeira ressurreição, sendo que os pré-tribulacionistas pregam que a besta só vai aparecer depois da primeira ressurreição? Isso para mim foi uma novidade, tá? Porque eu busquei ao Senhor uma resposta. E a maneira que Ele teve como me dar essa resposta não foi buscando livros, até porque eu não tinha condições de ficar comprando muitos livros. Então, o único livro que eu tinha para meditar era a palavra. Então, quem tinha que ser o meu instrutor era Deus, era o Espírito Santo. E eu utilizei esse argumento, porque eu faço prova daquilo que as coisas que Deus fala comigo, eu faço a prova. Eu vou lá e jogo. E eu joguei essa questão para eles. E eles ficaram sem responder. Ficaram sem responder por quê? Porque não tinha uma resposta. A revelação não pode ter contradição. Se é revelação, não pode ter contradição. Teologia pode ter contradição. Agora, a revelação não pode ter contradição. Por isso que lá em Atos 7 fala que ninguém conseguia contradizer Estevão. Ninguém poderia ir contra a palavra de Estevão, porque o que Estevão tinha era a revelação. E contra a revelação não existe nenhum ser no mundo que pode contradizê-lo, porque é revelação. Revelação não pode ter contradição. E voltando, depois desse testemunho, você vê que no capítulo 10 a cena se repete. Olha no versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito desejado,
Está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aí, no verso 23 diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia se depôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha, eu nunca vi isso acontecer. É a primeira vez que eu vejo uma potestade se levantar e causar uma guerra no céu, a tal ponto de Deus enviar um arcanjo para poder ajudar um outro anjo, para que Daniel venha ter a revelação de algo profético. Isso, para mim, é algo muito maravilhoso. Porque você percebe que Deus ele se preocupa em revelar as coisas do tempo do fim. E Deus ele se agrada daqueles que buscam as coisas do tempo do fim. Deus ele está atento. Quando você ora a Deus e fala, Senhor, me revela isso. Claro, em contrapartida, você vê várias seitas utilizando de estudar o tempo do fim. Você vê aí Testemunho de Jeová, você vê os Mormons, né? E tantas outras seitas que adoram estudar a profecia. Mas lembre-se, irmãos, o que eu disse. A revelação não tem contradição. A revelação não tem contradição. Nem na história e nem na palavra. Ela se encaixa, ela se costura. Quando alguém vier falar alguma coisa para você, coloque em xeque, faça como os crentes de Bereia. Teste na palavra para ver se aquilo está batendo. O que eu vejo hoje na igreja é que as pessoas não estão sendo dadas a estudar as profecias. É muito difícil se encontrar alguém que tenha esse desejo de estudar profecia. É muito difícil. Você se lembra que eu falei naquele vídeo das 4 dimensões do reino? Eu falei que do tema do meu livro, que Deus ele te dá ferramentas para você vencer o inimigo. Ele te dá a ferramenta da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, do sangue do Cordeiro e o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E é isso que derruba Satanás no tempo do fim. No tempo do fim, o que destrona Satanás, o que faz ele cair, é a palavra profética. Por quê? Porque a palavra profética, ela chama o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a substituição do império das trevas que está imperando esse sistema na Terra para um reino de justiça, paz e alegria. Você acha que o diabo ele quer ser preso? Por isso que lá em Apocalipse 12, ele vem com toda aquela ira contra a mulher e a semente. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo. Você, irmãos, atenta para o que eu vou dizer agora. Você ganhar o mundo todo para Jesus, você ganhar todas as pessoas para Jesus, eu já falei isso. Isso não prende Satanás. Ele vai continuar solto. O que vai fazer com que o reino de Deus venha é a prisão de Satanás. Só que para que ele venha a ser preso, há necessidade de que se pregue, em primeiro lugar, o reino de Deus a todas as nações, porque só então virá o fim.
Só que o reino de Deus não é apenas você pregar o amor de Jesus Cristo. Isso é uma das características do reino de Deus. Você pregar o reino de Deus é você anunciar que o rei está voltando e que quando ele vier, ele vai estabelecer o seu reinado a partir de Jerusalém. E aonde que eu sei isso? É só você ler os profetas. Eu vou te dar aqui dezenas de textos. Irmãos, o que mais Deus quer nesse mundo? É reinar com a sua igreja. Você acha que ele gosta de ficar lá no céu e eu aqui na terra sofrendo tentações, irmãos? Você acha que ele gosta disso? Você acha que Jesus ele gosta de ver nós aqui padecendo necessidade, os seus filhos sofrendo, gente morrendo, sendo martirizado, pessoas passando fome? Você acha que isso é do desejo de Deus? Você acha que o retardar a vinda dele é bom? Ele está gostando disso? Jesus é o nosso noivo, igreja. Jesus é o nosso amado. Ele quer casar logo com a sua igreja. Eu estou aqui com o quê? 36 anos de idade. E já estou doido para me casar com Jesus. Imagina Jesus. Está lá no céu há mais de 2000 anos. Vai fazer 2000 anos que vai estar lá. Aguardando a sua volta. Ele está lá, doido para casar com a sua igreja, doido para reinar sobre a terra, voltar a colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Acabar logo com esse império das trevas, estabelecer um reino de justiça, de paz, de alegria. Casar com a sua noiva. Ele está doido para isso, ele quer isso, ele deseja isso. Mais do que todo mundo aqui junto. Ele está ardendo para que isso aconteça. Ele quer ver logo a justiça e a misericórdia reinando sobre as nações. Ele está doido para que isso aconteça. Mas para que isso ocorra, é primeiro necessário que venha o reino de Deus. Então, pastores, não me venham dizer que isso não é importante. Não me venha dizer que o mais importante é ser salvo. Claro que o mais importante é ser salvo. Mas o que adianta você ser salvo e não poder ressuscitar? O que adianta você ser salvo e Jesus não voltar? Mas ele vai voltar, sabe por quê? Porque mesmo que você não queira, Deus vai levantar uma geração de profetas que vão cumprir a agenda de Deus. E eu estou disposto a fazer isso. E o que eu quero fazer e o que eu tenho proposto é fomentar isso nessa geração, despertar a igreja para essa geração, que elas precisam entender que Deus ele quer reinar sobre a terra, Deus ele quer reinar sobre as nações, Deus ele quer libertar a criação do cativeiro. Ele quer. Agora, como que nós vamos fazer isso se quando a gente depara com um texto como esse, a gente não tem o mesmo coração de Daniel? Irmãos, essas potestades, se tem o príncipe da Grécia, se tem o príncipe da Pérsia, tem um príncipe do Brasil também, deve ter vários príncipes aí se opondo contra as revelações de Deus, se opondo contra o que Deus ele pode nos mostrar mediante sua palavra. Deve e tem vários príncipes. Quando você vem com uma palavra profética, você está lutando contra as maiores potestades que já existem. A ponto de vir o arcanjo Miguel. Você consegue entender isso para trazer a revelação de uma palavra. E 70 semanas de Daniel são coisas que ninguém nem gosta de estudar. E agora você entende por que é tão difícil de você pregar essa palavra? Porque isso não é para qualquer um, meu irmão. Tem que ser um cabra macho mesmo. Uma pessoa que esteja disposta a enfrentar essa batalha espiritual. Só que essa geração que está vindo,
ou que já está presente, é uma geração que Deus tem despertado esse sentimento. E é por isso que tem muitos pastores aí que não estão nem aí para isso, porque ele já tem o seu próprio reino estabelecido, que é a sua igrejinha, que está salvando almas e papapá. Só que o que Deus quer fazer é muito mais do que isso. Não é apenas salvar e estabelecer igrejas, é estabelecer o reino de Deus. Deus quer estabelecer o seu reino. É isso que Deus quer. Você colocar igrejas, muito bom, ok. Mas eu estou te dando algo muito maior do que isso. Você veio com a proposta de ganhar almas e estabelecermos igrejas. Eu vou te dar a proposta de ganhar almas, estabelecer igrejas e estabelecer a volta de Jesus e o reino de Deus aqui na terra. Vamos unir as nossas forças para que nós possamos, então, vencer essa potestade que impede as pessoas de terem essa revelação. Amém, igreja? Vamos estar buscando ao Senhor com súplicas, com pano de saco, com cinzas, com jejum, para entendermos o que Deus tem preparado para a igreja nesse tempo do fim. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.